Já está no ar o quadro Política do Dia desta segunda-feira e eu vou dar o meu boa tarde ao nosso companheiro do portal dia.com, Tássio Cruz. Seja bem-vindo, Tássio. Boa tarde, Eliese. Boa tarde ao amigo telespectador. Um grande abraço a todos. Tássio Cruz, que já andou se movimentando aí pelos palácios, pela Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, acompanhou a movimentação durante o final de semana, que também foi bastante intensa. Partidos políticos, grupos, especialmente aqueles que são da declarada oposição à atual gestão do governo do estado, andaram bastante, polemizaram, fizeram aí seus atos políticos, deixaram a sua mensagem. Tássio Cruz, eu quero te convidar para assistir uma fala do vereador de Teresina, Aloísio Sampaio, do Progressistas, que falou dessas caravanas e também deu destaque, sabe para quem? O ex-senador João Vicente Claudino, que meses atrás até estava mais engajado na oposição, mas parece que está recuando. Vamos ouvir o vereador. O senador João Vicente foi convidado, né? Já teve várias conversas com o nosso líder, senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, como também com o deputado Júlio Arcoverde, presidente do partido, e certamente ele soma muito nessa chapa, ele soma muito no palanque da oposição, mas o partido também é feito de outras pessoas, né? Nós temos aí já em andanças a deputada Iracema Portela e o ex-prefeito Teresina, doutor Silvio Mendes. Então eu não acredito que haja já um fim dessa possibilidade. Mas nós estamos hoje caminhando com muito mais força, esses dois candidatos estão caminhando. E é evidentemente que a gente ainda espera que o ex-senador João Vicente se integre ao grupo e que possa, como ele tem feito o discurso dele. Eu particularmente tive com o senador João Vicente na cidade de Floriano, um encontro que foi feito pelo MOVE, que é um movimento de empreendedores do Piauí, e o ex-senador João Vicente fez uma palestra brilhante e lá naquele encontro ele se colocou como uma possibilidade. Interessante isso, não é, Tássio? Mas antes da gente comentar sobre essa movimentação que envolve o João Vicente Claudino, vamos dar boa tarde à Leide Lilás. Edna Maciel, já aqui no estúdio conosco. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Tássio. Boa tarde para você e boa tarde a todos que estão nos assistindo, Eliezer. Bom, então, Tássio, o que pode estar pesando na decisão do ex-senador João Vicente Claudino de, pelo menos, se resguardar nesse momento e não estar na oposição de forma tão firme e declarada? Para mim, tem nome e sobrenome essa insatisfação, Eliezer, é a vaga de governador. O ex-senador João Vicente deixou bem claro que não tem qualquer interesse em disputar uma cadeira ao Senado. Segundo ele, já foi senador, já esteve em Brasília e os seus projetos envolvem o Piauí. E para isso ele buscava estar nessa chapa de oposição como candidato ao governo do estado. Fato que foi prontamente negado, vamos dizer assim, pelo senador Ciro Nogueira, que é quem está sendo esse construtor dessa chapa de oposição. E por isso eu diria que esse ato de praticamente rompimento ocorreu há algumas semanas atrás. A primeira vez após a posse do ministro Ciro Nogueira na Casa Civil, ele veio, o amigo telespectador vai se lembrar, que ele veio ao Piauí e fez uma reunião na casa do ex-prefeito Silvio Mendes. Essa reunião esteve presente também Iracema Portela e João Vicente Claudino foi convidado, mas não compareceu a essa reunião, então seria ali uma sinalização clara dessa falta de interesse. E eu acho que, por ter sido preterido nessa discussão para o governo do estado, João Vicente se afastou um pouco, se retirou desse caminho e eu o vejo cada dia mais distante dessa chapa de oposição, como você dizia bem na abertura. Tivemos uma extensa agenda pelo interior, com Ciro, com Silvio, com Iracema, com vários deputados por vários municípios do interior do estado, e João Vicente não deu as caras, não apareceu nessas agendas, o que dá a entender de que, de fato, ele não estará ao lado dessa chapa de oposição. Resta saber se tem algum espaço
do lado governista para ele, o que também nós não estamos observando. Pode até ser um caminho de uma terceira via, mas na oposição, neste momento, no termômetro deste momento, eu não vejo João Vicente caminhando ao lado de Silvio e ao lado de Iracema nessa composição majoritária. Pronto, deixa eu ampliar esse time de comentaristas aqui do Política do Dia, dando as boas-vindas, boa tarde ao editor de política do Jornal Dia, João Magalhães. Boa tarde, seja bem-vindo, João. Olá, Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde para a Edna Maciel, para o Tarcísio Cruz e, claro, para todos os nossos telespectadores. Pronto, eu vou aqui me dirigir à Edna. Edna, um político da envergadura de João Vicente Claudino faz falta em qualquer agremiação política, em qualquer estratégia, ele tem um peso para fazer a diferença. Realmente, João Vicente é um nome, é um forte nome. Vimos aí toda a movimentação antes mesmo, envolvendo o nome de João Vicente, se ele ia se candidatar, em qual partido, se ia mesmo fazer essa oposição. Mas também vimos, Eliezer, e até acompanhamos, quando você mesmo fez a cobertura do nome de Ciro e de outros nomes dessa ala e do partido e dessa tão falada chapa de oposição, de que logo em seguida o próprio João Vicente falou que queria mesmo estar concorrendo, mas era ao governo do Estado, né? Que não abriria mão mesmo, que era o que ele queria, era a intenção dele. Quando todo mundo sempre cobrou um posicionamento dele, quando ele deu o posicionamento foi esse. Então eu acho que essa é só uma consequência, um resultado, é uma insatisfação que a gente sabe que vem e prevê que a origem é essa, que ele é um nome que pode fazer a diferença tanto de um lado como de outro, ou, né, quem sabe dessa terceira via também tão falada, sim, ele somaria, certamente. Mas até no início dessas caravanas, que eu me lembre, né, ele não participou realmente. Logo no início, que tanto situação como oposição começaram a interiorizar sua movimentação e seus passos, eu lembro que li até numa nota de um dos nossos meios de comunicação, de que ele estaria no encontro com empresários numa mesma época em que já se estavam movimentando-se tanto de um lado como de outro, as conquistas no interior, com os prefeitos, enfim. Então, creio que sim, vai fazer falta. Não sei se daqui para lá, né, terá alguma movimentação com a base governista, quem sabe, né, para se somar aí à base governista. Tudo é possível, vamos aguardar. Antes de ouvir a análise de João Magalhães, nós vamos primeiro acompanhar uma fala do deputado Marden Menezes, do PSDB, que fez parte dessas agendas pelo interior do Estado, que acompanhou o ministro Ciro Nogueira, os partidários do Progressistas, do PSDB, enfim, e hoje, na manhã de hoje, trouxe um balanço, né, do que representou essa movimentação intensa durante o final de semana. Vamos ouvir o parlamentar. As lideranças políticas, os pré-candidatos têm que cumprir com essa agenda, têm que estar perto da população, ouvindo as reclamações, debatendo a realidade de cada região e dos principais polos, né, dos principais centros de desenvolvimento do Piauí. Então nós tivemos na região norte, participamos de inaugurações em Campo Maior e em São José do Divino, retornamos e participamos também de evento religioso a convite da população de Capitão de Campos. Ontem eu não pude estar presente, mas o doutor Silvio Mendes, deputado Iracema Portela, o ministro Ciro Nogueira e correligionários, aliados nossos, já estiveram em Elesbão Veloso, em Valença, hoje estão em Sebastião Leal, discutindo com o segmento dos produtores de grãos alternativas e soluções para as problemáticas da região, principalmente a infraestrutura, questão de estradas e energia, de forma que esse trabalho, essa caminhada, esse percurso, ele terá que ser feito para que nós possamos construir essa base sólida, concreta para a mudança no Piauí. Nós estamos procurando juntar, unir todas as forças políticas que já não aguentam mais o atual modelo de gestão, que permanece há mais de 20 anos, cerca de 20 anos,
à frente, comandando, né, os destinos do Piauí, muitas vezes cometendo abusos, endividando o Estado, utilizando da máquina, da pressão governamental para interferir, inclusive, nas ações aqui do Legislativo, deixando de prestar os serviços mais básicos à sociedade. Basta olhar as nossas estradas, basta olhar a prestação de serviço na saúde, basta olhar a negação dos direitos dos servidores da educação, como é o caso dos precatórios do Fundeb, onde os professores, sejam ativos e inativos, não viram a cor desse recurso, não receberam um centavo até agora desses precatórios. Então nós queremos mudar essa realidade, mudar essa situação que aí está. E para isso nós temos que percorrer o Estado, ouvir as lideranças, dialogar com a nossa população, e eu diria que esse é o caminho. Bom, João Magalhães, deputado Mardi Menezes reforçando o discurso da oposição, endossando essa caravana de políticos que tem percorrido diversos municípios, movimentaram no final de semana. Para você, realmente é uma estratégia interessante? No caso de João Vicente Claudino, deve ou não aderir a esse projeto? Olha, Eliezer, primeiro, separando em duas coisas, né? A questão do senador, ex-senador e empresário João Vicente Claudino, ele sempre deixou muito claro que, olha, senador eu já fui, então se eu for concorrer a um cargo majoritário, eu quero o de governador, porque vice-governador também, meu nome não fica muito à disposição. E a oposição, à medida em que foi conversando, ficou bastante claro que o diálogo para escolher candidato a governador, ele vai entre Ciro Nogueira, Iracema Portela e Silvio Mendes. Ou seja, foi a própria oposição quem costurou assim uma espécie de aliança, excluindo o nome do empresário João Vicente Claudino da cabeça de chapa. Então, com isso, realmente fica faltando meio que espaço para ele na oposição. E como ele é um político que sempre manteve uma boa capacidade de diálogo com todo mundo, se não há espaço para ele na cabeça de chapa da oposição, então ele continua conversando com o governo, já que é uma característica dele, né? Ele consegue, como ele tem essa boa capacidade de diálogo, ele sempre transitou muito bem, tanto na oposição quanto no governo. Já em relação a essas caravanas da oposição, é bom lembrar que elas são históricas. A gente observou no passado, a época era Piauí em Movimento, né, que pretendia lançar Marcelo Castro ao governo do estado. Depois acabou que o Zé Filho acabou tomando conta ali daquela candidatura lá em 2010, lá em 2014. Depois a gente teve, em 2018, a oposição também ensaiando com o próprio João Henrique Souza, um movimento parecido como esse de caravanas pelo interior, e agora a oposição recorre a essa estratégia de fazer caravanas pelo interior do Piauí na tentativa, claro, de fortalecer os nomes do grupo, assim como também de formatar uma espécie de plano de governo. A estratégia é válida, afinal de contas, para quem quer concorrer ao governo do Piauí, é preciso, é necessário, é obrigatório percorrer todas as cidades e levantar informações com políticos, com lideranças dessas regiões. A gente sabe que o Piauí é muito grande, são mais de 10 territórios, são micro-regiões importantes espalhadas pelo interior do estado que precisam ser representadas nesse discurso da oposição. Agora, nesse último final de semana, mais que uma caravana da oposição na tentativa de construir aí um plano de governo, na tentativa de construir realmente uma estratégia política, o que ocorreu foi uma agenda, né, do ministro Ciro Nogueira em municípios bem específicos aqui do estado, e isso, claro, que reuniu toda a militância da oposição e os principais nomes desse time em torno do ministro da Casa Civil, do senador Ciro Nogueira. Mas a oposição, com certeza, precisa fortalecer essa estratégia, precisa encontrar um novo discurso para apresentar à população. Afinal de contas, o discurso das caravanas, pelo que a gente observou nas últimas eleições, apesar de ser bastante objetivo, não trouxe muitos efeitos práticos. Bom, muito bem. Uma vez aí tratado esse assunto, vamos passar agora a uma fala que deu o senador Marcelo Castro do MDB, defendendo, olha só, meus amigos, um projeto que permita a participação de 3 candidatos em um provável segundo turno para presidente do Brasil. Uma ideia que começa a ganhar corpo, está em debate. O senador trouxe essa possibilidade aqui
à imprensa do estado do Piauí. Nós vamos entender melhor o que motiva isso. Ele também fala de alguns aspectos da política local. Vamos acompanhar. É uma ideia atribuída a mim, mas eu não sou o autor da proposta. Nós estávamos numa live com os senadores do Podemos, em que eu estava defendendo um novo sistema eleitoral para o Brasil. Que esse sistema eleitoral seria manter o mesmo sistema que é atualmente, só que ao invés do deputado ser votado no estado inteiro, ele seria votado só numa parte do estado. Então, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados. Ao invés da pessoa se candidatar, São Paulo às vezes tem 1.000 e tantos candidatos a deputado federal. Ao invés da pessoa se candidatar e receber voto em todo o estado, ele se candidataria e receberia votos em uma determinada região do estado. Como São Paulo tem 70 deputados, São Paulo poderia ser dividido, por exemplo, em 10 regiões, em 10 circunscrições eleitorais. E cada uma delas elegeria 7 deputados. Aí aquele deputado iria para Brasília e naturalmente iria lutar para levar verbas para a sua região. No meio dessa discussão, se falou sobre o segundo turno. Eu digo, olha, no Brasil está havendo um problema. Quando nós instituímos o segundo turno, nós tínhamos por objetivo, primeiro, que o eleito tivesse a maioria absoluta dos votos. Segundo, que no primeiro turno, cada partido apresentasse o seu candidato, que é um tempo precioso que o partido tem, para pregar o seu programa, para pregar as suas ideias e receber o apoio da população. Isso no Brasil não está se concretizando. Por quê? Porque como só 2 vão para o segundo turno, aquele partido que acha que não vai ter condições de ir para o segundo turno já começa a se alinhar já no primeiro turno e perde uma oportunidade preciosa de formar líderes, de defender a sua causa, de defender as suas bandeiras, de defender os seus programas. Então, o ideal seria que nós fizéssemos no Brasil, ao invés de 2 candidatos para o segundo turno, que fossem 3. Assim, todos os partidos se sentiriam estimulados, porque a pessoa, por exemplo, a Simone Tebet, que é nossa provável candidata a presidente da República, ela pode dizer, bom, o primeiro talvez eu não consiga, o segundo é muito difícil, mas o terceiro eu estou na luta. E aí nós teríamos uma oportunidade muito grande de ela, como mulher, pregar as suas ideias, pregar o programa do partido e receber o apoio da sociedade. Bom, uma série de detalhes, de possibilidades foram apresentadas aí pelo senador, mas para regrar melhor o nosso tempo, eu gostaria de provocar aqui os colegas no que diz respeito a essa proposta, essa possibilidade de se permitir um terceiro candidato na eleição em segundo turno para presidente do Brasil, reforçando que essa ideia parte do princípio que há uma polarização artificial. O Brasil está, a maioria do eleitorado, pelo menos nessa fase pré-eleitoral, estão focados em 2 candidatos, basicamente 2 candidatos. É como se não houvesse uma terceira, quarta ou quinta possibilidade. E aí, para dar um fôlego, um gás, a uma terceira alternativa, pelo menos, a ideia é permitir essa possibilidade de se chegar ao segundo turno. Vou começar pelo Tássio Cruz. Tássio Cruz, sua avaliação dessa proposta. Eu acho muito complicado, viu, Eliezer, para a cabeça do eleitor ter que votar em um segundo turno em 3 candidatos à oposição. Eu acho que cria uma confusão, né? Vai embaralhar ainda mais a cabeça do eleitorado, lembrando que o segundo turno constitucionalmente é 15 dias após o primeiro turno, ou seja, a população teria que entender ali em 2 semanas, praticamente 10 dias de campanha, que são 3 candidatos ao invés de 2. Eu acho que tornaria a eleição mais cara, porque nós teríamos que financiar 3 campanhas em um segundo turno e não resolveria esse problema. Para mim, criaria outro problema. Nós poderíamos ter um candidato eleito com uma votação ainda mais baixa, ou seja, mais pessoas rejeitarem esse candidato eleito. Então, eu acho a proposta muito polêmica, complicada, precisa ser muito discutida, mas não me agrada, não me sinto confortável vendo a população tendo que escolher em um segundo turno entre mais 3 candidatos. Eu acho que criaria uma confusão maior, tornaria a eleição mais cara e não resolveria esse problema da eleição. Muito provavelmente teríamos um candidato eleito
com a votação ainda mais baixa, o que poderia gerar ainda mais divisão após a vitória desse eventual candidato. Bom, e você, João Magalhães, se fosse um congressista, como se portaria diante desse debate? Olha, Eliezer, concordo na íntegra com o comentário do Tarso. E ainda tem mais um agravante. É bom lembrar que nas últimas eleições presidenciais, quem ficou em terceiro lugar no primeiro turno nunca ultrapassou ali a casa dos 15% dos votos. Então, se você tem um terceiro turno ali, aliás, um segundo turno com 3 candidatos, você vai ter os 2 primeiros, como é atualmente, e o terceiro colocado, que sempre fica ali na média de 12% a 15%. Ou seja, quando for para o segundo turno, a tendência natural é de que quem votou no candidato A no primeiro turno repita esse voto no segundo turno. Então, os votos dos demais candidatos somados, eles não chegam a 10% do eleitorado. Então, esse eleitor é o que de fato vai ter o voto disputado no segundo turno, mas é capaz de não fazer diferença nenhuma, já que até mesmo atualmente, quando a gente observa o segundo turno entre os 2 primeiros candidatos, dificilmente há uma mudança, né? Há uma inversão no resultado. Quem foi em segundo lugar acaba vencendo a eleição. Normalmente vence a eleição no segundo turno, quem no primeiro turno já teve uma maioria. Isso tendo, obviamente, aqueles 12%, 15% do terceiro colocado em disputa. Imagina se a gente colocar no segundo turno 3 candidatos, o primeiro lá na casa dos 30% dos votos no primeiro turno, o segundo colocado na casa dos 20% e o terceiro colocado na média aí de 12%, 15%, que é o que tem ocorrido nas últimas eleições presidenciais. Então, para essa eleição do segundo turno, a gente vai ter um percentual muito pequeno de eleitores que provavelmente não vai fazer muita diferença ocorrendo o segundo turno dessa forma. Então, é claro que é válida a discussão, mas provavelmente não tem efeito prático nenhum, sem contar esse risco, como bem citou o Tarso, da gente chegar num segundo turno, ao invés de polarizado, ter 3 grupos políticos aí bastante ferrenhos. Então, essa polarização só iria ficar cada vez mais intensa, mais acirrada e certamente não ia contribuir para a pacificação. Muito bem. Para você, Edna Maciel, é razoável, é democrático abrir essa possibilidade, 3 candidatos em um segundo turno? Olha, assino embaixo do que os colegas falaram em relação a não fazer diferença, em relação a gastos e principalmente, que é o que eu prezo muito, que é a cabeça do eleitor. Se com toda a nossa legislação eleitoral, formatos, muitos partidos e tudo que acontece agora no nosso país, já está difícil para o eleitor, que tem tanta coisa para se preocupar, ainda mais agora, de prestar atenção nos candidatos, ou nos ou nos pré-candidatos, que vão resolver seus problemas mais práticos do dia a dia. Imagine essa conta, essa soma, esse sobe e desce, e essa proposta que eu acho que, como você mesmo citou, é democrático, é uma proposta, deve ter seu objetivo maior, mas que, assim como outras propostas que nós andamos vendo nos últimos dias, são colocadas com, entre aspas, pouco tempo, Eliezer. Uma proposta desse tipo que envolve tantas coisas, não sei se os colegas concordam comigo, tantos pontos, deveria ter mais tempo para se debater. Toda proposta poderá ser viável se visar realmente a melhoria para um processo, como o processo eleitoral tão importante, mas eu, Edna, como cidadã, já lhe digo, terceiro candidato, não vejo porquê, não entra na minha cabeça como cidadã, como eleitora. E participando aqui com vocês, dando a minha opinião e fazendo a minha análise, acho sim que se é uma proposta séria, viável, se tem que ser mais discutida, para aí sim bater o martelo e tomar uma decisão. Eu concordo e fico muito feliz com a riqueza dos comentários aqui dos colegas e gostaria simplesmente de arrematar. É claro que existe uma polarização hoje política que interessa aos 2 grupos que estão aí nesse cenário bem visualizado, bem disputado nesse sentido. Temos o efeito de que muitas vezes o eleitor vota no candidato A, mas não porque se identifica com o candidato A, mas porque na verdade não quer o B. Isso também não é muito saudável para a democracia. Nós desejamos realmente líderes, pessoas, partidos que nos representem na força da ideologia, da perspectiva de sociedade, enfim. Então, o voto ele tem que ser muito criterioso nesse sentido, mas é importante lembrar que o segundo turno ele tem um objetivo.
que é evitar que um candidato seja eleito com mais rejeição do que aceitação. Por exemplo, imagine aí um cenário com 3 candidatos no segundo turno, se fosse aprovada essa proposta. Você poderia ter um candidato A com 40% dos votos, um candidato B com 30% e um candidato C com 25%. Vamos supor que esse resultado acontecesse. Então, o candidato A estaria eleito porque obteve a maioria dos votos válidos, mas, na verdade, se você somar os votos para o candidato B e para o candidato C, você vai ver que somam 55%. É muito maior do que 40%. Então, na prática, a maioria da população não vai se sentir representada pelo candidato eleito. Então, o segundo turno ele tem um objetivo claro, que é garantir que a eleição majoritária seja decidida pela maioria, como o próprio nome sugere, é 50% mais 1. Ok? Vamos agora trazer alguns assuntos aqui da nossa Assembleia Legislativa. O Tássio Cruz esteve hoje por lá e conversou com a deputada Tereza Brito do PV, a deputada que propôs uma audiência pública para debater a situação do transporte em Teresina. A prefeitura não resolve, ninguém se entende, o povo sofre, o trabalhador perde direito, então a discussão foi parar na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir a deputada Tereza Brito do PV. Primeiro, é importante colocar que a população está vivendo um caos com relação a essa questão do transporte coletivo na cidade de Teresina. Demorando às vezes até 2, 3 horas para pegar um ônibus, ou gastando a metade do salário mínimo com outro tipo de transporte porque não tem o transporte coletivo. Então a população está muito chateada, insatisfeita e com toda razão. E é possível sim resolver essa questão. Primeiro, o transporte é uma concessão pública municipal e que o prefeito é que precisa resolver isso. Precisa haver uma fiscalização, tanto no setor de transporte, ou seja, por parte da oferta dos transportes dos empresários para a sociedade, como também a clandestinidade. É preciso haver. É preciso também haver a desoneração. Já tem em vários estados brasileiros, já existe. Então, o Piauí tem uma carga muito grande tributária e é preciso reduzir esses impostos nos insumos, desde pneus ao próprio combustível. E essa luta nós estamos abraçando aqui, para que realmente possa até, com a redução dos impostos, pode até chegar a uma redução de tarifa. Tássio Cruz, para você que foi lá, apurou essa situação, acompanhou a audiência pública, como é que estava o clima? Ouvimos aí algumas propostas. O debate realmente foi a contento, a nível de que a situação exige? Infelizmente não, Eliezer. Mais uma vez, vou usar palavras da deputada Tereza Brito. A Prefeitura de Teresina tratou como chacota o que a Assembleia propôs. Não tivemos nenhum representante da Prefeitura de Teresina lá na Assembleia hoje, sequer enviou uma resposta ao convite, ou seja, o Parlamento Maior do Estado busca se debruçar em cima desse grave problema aqui da capital e a Prefeitura nem enviou sequer uma resposta por escrito. E os deputados ficaram muito contrariados, especialmente também o deputado Gessivaldo, disse durante a audiência que contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, também com representantes dos sindicatos dos trabalhadores, o CETUT esteve lá para discutir o problema e durante a audiência o deputado Gessivaldo disse textualmente: eu votei em Dr. Pessoa e foi o pior voto da minha vida. Só para o amigo telespectador ter ideia do nível de contrariedade que estava o deputado Gessivaldo, a deputada Tereza, e os deputados vão agora à Justiça. A Prefeitura não se pronunciou e esses deputados vão montar uma comissão e vão buscar a Justiça para tentar resolver esse impasse que dura aí desde o início do ano, né, mais de quase 300 dias chegando e infelizmente a população sofre sem um veículo de qualidade. E o ponto interessante dessa reunião também que foi decidido: os deputados vão tentar, junto ao governo estadual, intermediar incentivos fiscais para que as empresas de transporte possam ter o combustível, aquisição de insumos mais baratos, para que a passagem também possa ficar mais barato para o amigo telespectador, para o amigo que usa diariamente o transporte público, mas muita indignação junto aos deputados da Assembleia. A Prefeitura, como tem feito, fez isso na Câmara, fez isso em outros momentos, sequer
foi ao parlamento, não fez qualquer menção de responder a esse chamado para discutir a situação do transporte público. Lamentável, mais uma vez, a população de Teresina, como disse a deputada Tereza, sendo chacota para a gestão municipal. Decepcionante em todos os níveis, uma lamentação geral é o que tem sido essa gestão atual da Prefeitura de Teresina. E para confirmar o que o Tássio apresentou aí para a gente, vamos ouvir o deputado Gessivaldo Isaías. Providências serão tomadas. Vamos ouvi-lo. Achamos que houve um descaso, porque foi feita oficialmente para todos os órgãos, né? E gostaríamos de, pelo menos, no mínimo, a presença dos representantes, para que a gente pudéssemos fazer um debate e levarmos também ao governador do estado alguma sugestão em relação ao ICMS para os transportes coletivos. Quer dizer, nós não podemos chegar vamos dizer, a essa solução, mas mesmo sem a ausência deles, nós vamos tentar conversar com o prefeito, nós vamos marcar uma comissão de deputados para irmos até a prefeitura e vamos marcar uma comissão para ir também à Câmara dos Vereadores, porque foi feita uma CPI, nós sabemos da conclusão da CPI, sim, chegamos à conclusão, mas nós não queremos a conclusão, nós queremos a solução. Eu digo nós porque eu sou o povo, eu represento o povo. Olha aí, Edna Maciel, eu vou utilizar uma expressão que você colocou aqui nos bastidores. A chapa está esquentando, Edna. Eita, Eliezer, não se pode falar nada para você dos bastidores, né? Mas é verdade. Está esquentando mesmo. Quando eu digo assim e dou esse sorriso, não é de contentamento não, viu, gente? Porque é indignação pura, não só dos parlamentares e da Casa Maior, né? Uma casa que representa, sim, a população, assim como a Câmara de Vereadores, não ouvir pelo menos uma resposta. Em todo e qualquer caso desse tipo, há convite, quando você é convidado para ir numa casa de uma pessoa de respeito, seu amigo, seu familiar, e você não pode, pelo menos você dá uma justificativa, né? E se tratando de autoridade, de prefeitura, de Assembleia Legislativa e de um problemão como esse que a gente acompanha há tanto tempo, é sim desrespeitoso, no mínimo deselegante, que o gestor não mande pelo menos uma justificativa por meio de sua assessoria. Ninguém, nenhum representante. E não se avança dessa forma. E essa alternativa, que já foi colocada também, de receber de uma forma ou de outra o apoio do governo do estado, né, para reduzir, na redução de preços de insumos, enfim, há que se ter uma maneira, há que se ter uma forma, já que a gente não tem no momento, quem tem a caneta na mão e pode estar realmente fazendo alguma coisa, depois de tanta discussão, desgaste e gasto de dinheiro numa CPI, depois de desgastes políticos, depois de tudo que ainda vamos ter, porque pelo que nós estamos vendo, há um desdobramento grande e sério e grave. E parabéns que a Assembleia e nossos representantes, né, nossos como todos nós que colocamos e elegemos todos que estão aí e também financiamos todo e qualquer funcionamento dessas duas casas. Olha aí, até uma mosca aqui mandando recado. Então, assim, eu acho que realmente o que nós temos que fazer é isso, é estar aqui divulgando, falando, cobrando e acompanhando, Eliezer, porque realmente a chapa parece que está esquentando cada vez mais rápido e os parlamentares não estão com muita paciência, não. O prefeito de Teresina precisa lembrar que nós não vivemos em uma monarquia absolutista, que só um toma as decisões, que só um fala e vira lei. Não é assim. Na República, o poder é compartilhado. A Câmara Municipal de Teresina fez uma CPI, a Prefeitura não acolheu. A Assembleia Legislativa chama para uma audiência pública, um espaço amplo de debates, a Prefeitura não vai. Então assim fica difícil, a sociedade não participa, sindicatos não participam. Eu não sei que mente é essa que está conduzindo os rumos da cidade de Teresina. Eu só sei que não é para o melhor caminho, não é para o melhor rumo. Próximo assunto, nós temos aí fotografias da solenidade de posse da deputada Flora Isabel no Tribunal de Contas do Estado. Olha ela
junto com a conselheira Lília Martins, procedendo aí com o juramento, assinando o termo de posse, oficialmente agora conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E, dada a vacância da sua vaga na Assembleia Legislativa, assume a cadeira titular como deputado estadual o colega de partido, também membro do Partido dos Trabalhadores, Varton Lacerda, do PT. Inclusive, nós temos aí uma fala do deputado Varton Lacerda, podemos conferir. Não, foi uma posse, na verdade, eu já tinha tomado posse como suplente, já tinha feito juramento, né? Foi só um ato, em virtude da vacância, da renúncia da deputada Flora, que ganhou uma eleição para assumir o Tribunal de Contas, e hoje o presidente leu a renúncia, a vacância e, consequentemente, nos efetivou, né? Já estamos aqui há mais de 2 anos, e agora, como efetivo, vamos intensificar nossos trabalhos para honrar aqueles votos que nos foram dados em 2018, né? Mesmo com muita dificuldade, sem uma grande estrutura, chegamos a ter quase 24 mil votos. E agora é trabalhar muito forte no nosso estado, na nossa Grande Teresina, sempre procurando atender a coletividade. Deputado, sobre a questão política, o governador falava quinta-feira para a gente, sexta-feira, que espera agora um apaziguamento, um equilíbrio maior dentro da base e espera a volta dos secretários. Como é que o Partido dos Trabalhadores e você está avaliando essa situação? O clima de mal-estar da base se foi? Com certeza, eu acredito que é natural, né? Disputa de presença, de assembleia, como o Tribunal de Contas, né? Existe esse acirramento, mas aqui são todos deputados, são todos colegas, né? A gente convive diariamente aqui. Eu acredito que já passou, agora vamos buscar uma unidade em prol dos projetos que atendam os anseios da população. Esse é um objetivo maior. João Magalhães, rapidamente, situação aparentemente apaziguada. Isso mesmo, Elias. É bom a gente ressaltar que, apesar do deputado tentar minimizar as diferenças, já que estava como suplente há alguns anos lá na Assembleia Legislativa, a mudança é significativa, viu, Elias? Agora, como titular, o deputado Varton toma de conta, literalmente, do gabinete de deputado estadual, com direito a todas as verbas indenizatórias, com recursos para contratação de assessoria e, claro, com direito às emendas parlamentares que agora são impositivas para ele como titular. Então, isso faz uma diferença danada no dia a dia do deputado estadual, que estava como suplente, mas agora foi efetivado. Ele que tem uma atuação aí política, principalmente na Grande Teresina, de forma mais específica na cidade de Alto. Já em relação ao entrosamento, a questão do termômetro na base aliada do governo, parece que agora está tudo calmo. O governador Wellington Dias conseguiu realmente deixar toda a base à vontade, já passou o processo eleitoral para o TCE, agora ninguém quer sair do governo, faltando ainda mais de um ano para as eleições. Aparentemente está tudo resolvido. Muito bem. João Magalhães, obrigado pela sua participação. Por nada, Eliezer, boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde, Edna, até amanhã. Boa tarde, até amanhã, principalmente um grande boa tarde à nossa audiência. Boa tarde, Tássio Cruz. Abração, Eliezer, abração, amigo telespectador, aos companheiros e até amanhã. Política do dia.